Não. Olá, boa noite, pessoal. Tudo bem? Então, vamos começar a nossa live de hoje com a Lô Fernandes, uma coach incrível, bem empoderada, e nós vamos falar justamente sobre as profissionais femininas em áreas predominantemente masculinas. Eu vou te fazer o convite aqui para ela entrar já com a gente. Ela já chegou aqui e ela já está entrando. Oi! Oi, Lohane, tudo Oi! bem? Tudo bem? Peraí só um pouquinho que o ring light de Petecô aqui caiu. Acontece, né? Acontece. Sim, quem sabe faz ao vivo, já dizia o Faustão. É exatamente isso. Essas coisas sempre acontecem quando tá no ao vivo, né, Andressa? Enfim, né? Mas mulher é isso aí. A gente já começa entrando no nosso assunto, porque mulher, a gente não arrega, não, né? A gente não desiste, a gente teve a dificuldade, a gente se manda para poder fazer, né? E tem que se mexer. Senão, o negócio fica ruim, né? Exatamente. Bom, a gente tem que compartilhar com os coleguinhas, né? Eu sempre digo isso. Então, vamos compartilhar. Vamos compartilhar. Vocês estão me escutando legal? Tá, a internet, a velocidade tá tranquilo para vocês? Vocês estão me acompanhando? O pessoal pode usar ali a caixa de perguntas ali para responder. Pode usar ali também um bate-papo, mas na caixa de perguntas a gente consegue acompanhar melhor. Beleza, parece que tá tendo um delayzinho. Vocês estão conseguindo me acompanhar? Tá, Andressa? Tá tranquilo aí pra você? Sim. Para mim, sim. Tô te Ah, não. ouvindo bem. Então, beleza. Se você tá me ouvindo bem, então o pessoal deve estar me ouvindo bem também. Sim. Mas vamos lá. Conta Diga. aí para nós um pouquinho da tua trajetória, do teu trabalho que tu faz. Trabalha bastante com mulheres, né? Ó, deu uma travada, mas Isso. agora tá tudo certo, tá? Obrigada, Eu vi. Kate. Obrigada, Kes. O que acontece, né? A minha trajetória é um pouquinho diferente, digamos assim, né? Hoje eu sou mãe de 3 filhos, né? Eu tenho o Gabriel, de 11 anos, tenho a Sofia, de 7, e tenho a Vitória, que vai fazer 6 semana que vem. Eu tenho 30 anos, portanto, sim, eu comecei muito cedo. Eu fui mãe antes de terminar a faculdade, antes de tudo, né? Eu entrei para fazer um curso de Química, né? Então, eu fiz quase até o finalzinho do curso de Química. E quando eu estava lá dentro, eu fui percebendo que aquilo não era exatamente para mim, porque eu gosto de gente, eu gosto de estar com gente. E ficar ali no meio de um monte de tubo de ensaio não ia rolar para mim. Eu acabei abandonando o curso de Química, faltando um semestre, 2 semestres, se eu não me engano. E o que aconteceu? Logo depois, eu entrei no curso de gestão de processos. E quando eu entrei no curso de gestão, aí eu fui ver que trabalhar com gente realmente era a minha paixão, que eu tinha nascido para isso mesmo, que eu gostava muito disso e que eu ia acabar seguindo nessa carreira. Tempos depois, mais ou menos há uns 5 anos atrás, eu comecei nessa empreitada do coaching. Eu entrei para fazer coaching business, na verdade, para entender um pouco mais de como que ia ser ajudar pessoas dentro dos negócios, porque eu sou apaixonada por negócio. E aí eu decidi que eu ia entrar, só que quanto mais eu conhecia de gente, mais eu me apaixonava por gente, e hoje eu entendo que quem não entende de gente não entende de negócio. Então, não tinha jeito. Só que chegou um momento que eu achava que
eu não ia funcionar dentro de empresas, por exemplo. Por quê? Porque eu sempre via, e a gente entra um pouquinho já no tema de hoje, o que acontece? Eu achava que o meu jeito muito amoroso, muito aberto, muito acolhedor, não servia para um ambiente de business. Por quê? Porque normalmente a gente imagina grandes lideranças e tal, a gente já tem a imagem de um homem, né? E essa imagem de um homem normalmente é forte, e é direto, e é bravo, né? E é bruto, aquele trator de esteira, né? Que bora, 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 bora. E de repente eu me vi assim naquele conflito e falei assim, meu Deus, eu não vou servir para isso, porque eu não sou assim. Teve uma época que eu ainda não estava muito certa da minha identidade e que eu bem tentei ser mais direta, mais objetiva e pá, né? Aquela coisa bruta. Não deu muito certo, não, porque isso foi um desgaste tremendo para mim. E aí, depois eu fui entendendo que eu precisava ser quem eu era mesmo e, enfim, se eu gostava disso, eu tinha que começar a dar minha cara. Foi quando muitas coisas na minha vida pessoal aconteceram e eu decidi, eu falei assim, eu não vou parar nunca mais. E eu vou fazer e vou meter a cara e o que tiver que ser, vai ser também. Sim. E aí foi quando eu entrei na primeira empresa que eu fui realmente trabalhar. E foi uma experiência, assim, fantástica, porque já era uma empresa de tamanho considerável, já tinha ali seus mais de 100 funcionários. E foi um desafio enorme. E quando eu entrei, fui começando ali, eu falei assim, eu vou ser o que eu sou. Eu sei que eu entendo o que eu estou fazendo. E aí o primeiro conselho aí para mulheres empoderadas, né? Saiba o que está fazendo, sabe? Estude. Eu nunca coloco para as mulheres, porque sempre vem esse negócio, principalmente quando mulheres vão entrar num ambiente masculino, a tendência da mulher é querer competir com os homens. E eu sempre falo para elas, não faça isso. Porque você tem o seu espaço, do seu jeito, e você vai conquistar coisas que homens não conseguem conquistar. Então, não dispute com eles, mas saiba o que você está fazendo. Estude, seja competente naquilo que você faz, seja firme, porque a firmeza, ela vem, não é com às vezes o nosso jeito, o nosso posicionamento mais bruto, mais sério. Eu nem acho que é isso, mas a firmeza, ela vem quando a pessoa me pergunta e eu sei exatamente o que falar. Olha, é isso aqui. Exatamente. Sabe? É aquele negócio de eu poder falar assim, eu vou brigar por aquilo que eu acredito, porque eu sei que é isso aqui, eu sei fazer isso daqui. Olha, é isso aqui e eu sei resolver. Eu lembro que a primeira coisa que eu fiz dentro dessa empresa foi chegar na diretora da empresa e dizer o seguinte para ela. Olha, eu vi alguns problemas, mas eu sei como consertar. Então, nunca chegue só levando um problema. Chegue já trazendo a solução. Porque nós, mulheres, nós somos solucionadoras de problemas por natureza. Então, traga essa competência e junte aí com a sua intuição, né? Aquele jeitinho que toda mulher tem, aquele sexto sentido, né? Aquele que Deus colocou na gente assim, que é só nosso, né? Que homem não tem, é a gente que tem. Então, quando a gente junta as nossas habilidades, quando a gente junta competência, e mulheres, quando decidem fazer, elas fazem mesmo, entram para fazer direito, então seja competente, seja firme dentro daquilo que você é, né? E dentro dessa empresa, eu lembro que uma das coisas mais incríveis, assim, que aconteceram comigo foi todos os dias eu trazendo aquele auxílio e podendo dizer, né? Porque hoje eu treino pessoas. Então eu entrei nessa empresa justamente para treinar lideranças, para ver possibilidades de novas lideranças dentro dessa empresa. E quando eu comecei a trazer as pessoas assim para mim, eu lembro que chegou um momento que o diretor da empresa chegou assim para mim e falou assim, Lohane, eu preciso que você converse com fulano, fulano, fulano. Só que essa não era a minha função na época. E eu olhei assim para ele e disse, por quê? Por que eu? Aí ele disse, olha, você é a única pessoa aqui que consegue bater e as pessoas continuarem te amando. Continuarem gostando de você. E foi aí que foi a grande virada de chave na minha carreira profissional. E nesse meu
me visualizar dentro de negócio. Porque eu comecei a enxergar que eu tinha a alma que a maioria dos homens não tinha. Que eu tinha aquele jeitinho que isso não tirava a minha firmeza, isso não tirava a minha competência, isso não tirava o meu posicionamento. Quando eu tinha que ser firme, quando eu tinha que brigar, eu ia para cima. Mas tudo isso regado as pessoas poderem ver o feedback final, quando eu terminei o trabalho nessa empresa, foi dizendo, olha, a gente aceita cada sermão que você passa na gente. A gente aceita todo puxada de orelha que você passa, porque a gente sabe que é com amor, que é porque você quer que a gente... Porque você vê que a gente pode crescer. Então, foi aí que eu entendi que o meu jeito cabia dentro de empresas, né? E isso foi só firmando a minha trajetória e me fazendo gostar mais de negócio, entendendo o meu posicionamento ali dentro. Agora, quando a gente vai falar sobre esse ambiente masculino, porque dentro de empresa, apesar das mulheres já terem entrado bastante nisso, infelizmente ainda são poucas as mulheres que você vê em cargo de chefia, em cargo de liderança. Né? Né, Andressa? Ainda é uma dificuldade que se tem. E eu acho que eu acho que as mulheres, elas tentam competir demais com os homens, ao invés de assumirem o seu próprio papel e, olha, eu vou ser a melhor que eu puder, ao invés de ficar competindo, olha, mas fulano... Porque é o seguinte, às vezes pode até demorar mais pra gente. Mas mulheres, elas são... Naturalmente, elas são mais constantes que homens, elas são mais firmes e mais consistentes que homens. Então, quando a gente vai ver isso ao longo prazo, as mulheres acabam saindo ganhando. Primeiro que a gente vive mais do que eles. E a gente vive mais do que eles porque nós somos mais cuidadosas. Nós prestamos mais atenção em detalhes, né? Coisas que naturalmente eles perdem de vista. E então, não dá pra gente ficar competindo com esse tipo de coisa. Acho que cada um tem o seu papel. E eu acho que a gente pode exercer o nosso da melhor forma que a gente puder. Sabe? Tendo, assim, consciência, indo atrás, sabe? Se especializando, fazendo coisas a mais. E sem ficar com esse sentimento de, ai, quanto mais eu estudo, mais parece que fulano, porque é homem, sempre tá lá, né? Sempre tem umas outras questões que, infelizmente, são culturais ainda, sobre a questão do assédio, né? Sobre essa questão das mulheres serem diminuídas mesmo de algumas formas, né? Por exemplo, nós somos loiras, né? Sempre tem aquela piadinha com loira, tinha que ser loira, né? Aquela coisa assim, não é? Sempre tem aquela coisa assim. Mas eu acho que antes de qualquer coisa, antes da gente falar sobre o nosso posicionamento dentro de ambientes predominantemente masculinos, eu acho que a principal questão é de como que a gente se sente com a gente mesmo. É de como que a gente se olha no espelho, quem que a gente enxerga nesse espelho. Né? Porque quando eu me enxergo e eu tô bem comigo, quando eu estou bem com quem eu sou, quando eu estou bem com olhar no espelho e falar assim, eu sei que você tá dando o melhor. Eu sei que você tá fazendo aquilo que te cabe fazer. Eu sei que você tá fazendo tudo o que te cabe fazer. As nossas emoções mudam. E quando a gente... E aí, trazendo um pouco para aquilo que eu faço, né? É trabalhar crenças e treinar mulheres, né? Eu sou treinadora de mulheres. E mais especialista em gestão de pessoas e liderança. Então, sempre que eu vou treinar essas mulheres, eu sempre digo, nunca é sobre o outro, é sobre você. É a maneira como você se sente, a maneira como você se olha. Porque a maneira como você se enxerga vai determinar como os outros vão te enxergar. A maneira como você se trata vai determinar como os outros vão te tratar. Aquilo que você tolera diz para os outros até onde eles podem ir com você ou não. Então, eu não acredito que seja nem lá nem cá, nem ser dura demais, nem ser aberta demais. Mas é entender quem eu sou, o que eu tô vendo nesse espelho, o que eu tô gostando ou desgostando. Porque eu sempre digo que a resposta das pessoas é sempre um feedback pra gente. Tudo na nossa vida é um feedback, né? Tudo tá dizendo pra gente alguma coisa. Tudo comunica, né?
O meu batom comunica, a minha maquiagem comunica, a minha roupa comunica, o meu óculos comunica, o meu cabelo comunica. A maneira como eu falo, como eu me expresso, a maneira que eu me comporto diante dos outros comunica mais do que o que eu estou dizendo. Então, a maneira, tudo que eu comunico vai gerar um resultado. E, às vezes, algumas respostas das pessoas, e é lógico que a gente não pode controlar a resposta das pessoas, né? A gente não pode controlar o que sai da boca delas, mas quando eu entendo que tudo na vida é feedback, a maneira como eles me tratam, o que eles estão falando sobre mim, é uma resposta a algum tipo de atitude minha, eu tô sempre analisando. Peraí, eles fizeram esse tipo de comentário, é lógico, eu não fico neurótica nunca, mas eu sempre trago. Peraí, tem sentido ou não tem? Se tiver sentido, eu faço uma avaliação, mudo um comportamento aqui ou ali e ajusto. Se não tem sentido nenhum, isso aí é da pessoa, não tem nada a ver comigo. Mas a maneira como eu me sinto diante desse cenário masculino. Eu já entro para uma carreira, eu já entro para uma empresa, eu já entro para um trabalho me sentindo inferior porque tem mais homem do que mulher. Eu já entro nesse ambiente sentindo medo do que pode acontecer porque tem mais homem do que mulher. Em muitos lugares, nós somos as únicas mulheres num monte de meio de homem. Né? Isso, eu vi muito, muito, muito isso. E, naturalmente, quando eu me vejo, eu já tô sozinha no meio de um monte de homem. Mas eu na vida. Não é? Quando eu vejo, só eu sentada, tem 10 homens, só eu de mulher. Né? Isso é o retrato da minha vida sempre. Mas eu acho isso demais. Porque eu acho também. Eu gosto. Eu gosto. Também gosto. Eu também gosto. Eu acho que quando a gente trata com naturalidade, até porque, assim, historicamente, vamos pensar que os homens estão nessa empreitada há mais tempo que as mulheres, né? As mulheres, historicamente, elas não têm tanto tempo dentro do mercado de trabalho quanto os homens. Né? Em algumas profissões, então, mais ainda. Tem outras que você já vê predominância das mulheres, mas tem algumas áreas que tem pouco tempo que as mulheres foram se permitindo inserir nisso, né? Então, é natural que hoje a gente entenda que existem mais homens do que mulheres em algumas áreas. Mas a maneira como eu entro dentro desse ambiente, como é que é? Eu tô ali, não, eu sou tão competente quanto eles. Eu tô ali porque eu sei tanto quanto eles. E quando eu entro de igual para igual, nesse sentido, não tentando competir, mas entendendo que eu sou mulher, que eles são homens, que naturalmente as nossas cabeças funcionam diferente. Eu também entendo que quando eu tô no meio de um monte de homem, tem tanta coisa que eu posso aprender e tem tanta coisa que eu posso ensinar. Tem muitas vezes eu tava sentada assim com vários homens, vários gestores também, gestores dessa área de recursos humanos e tal. E eu lembro de uma cena específica que a gente estava almoçando e a gente debatendo sobre negócio e tal. E de repente eu fui trazendo o quê? Olha, mas sabe que fulano? A gente estava tentando fazer traçando os perfis para poder assumir uma outra área. E quando a gente começou a conversar, eu comecei a trazer características de uma pessoa que eles não estavam nem pensando. E aí eu comecei assim, olha, mas naquela cena, fulano fez isso que o ciclano não fez. E olha isso aqui, olha, se você for olhar sempre de todo dia, é porque o que ele faz ainda é muito pequeno, porque não deu proporção para isso. Mas olha assim, fulano, olha o jeito que ele trata. Olha o jeito que ele recebe as pessoas. Olha o jeito disso, olha o jeito daquilo. E aí eles foram olhando e falando assim, meu Deus, a gente nunca tinha olhado esses detalhes. Mas quando você traz para o contexto, assim, essa é a pessoa perfeita. Acabou que essa pessoa acabou sendo contratada mesmo para o cargo de liderança. E foi um excelente trabalho. A pessoa está lá até hoje, assim. E muitas pessoas, assim, quando eu entrei nessa empresa para fazer esse trabalho específico, eles estavam querendo contratar pessoas, né? Eles estavam querendo contratar pessoas de fora. Aí eu falei assim, calma. Primeiro vamos ver quem que a gente tem aqui dentro. Vamos ver o que a gente pode aproveitar aqui. Aproveitar o recurso interno, né? Quando a gente estava numa das 8 vagas, se eu não me engano, que tinham, 6 foram preenchidas internamente.
né? Então, assim, por um olhar que talvez o homem não tenha, sabe? Estão ali já há um tempo. E a gente pode trazer esse outro olhar, né? Tem alguém falando aqui. A Sara, ela comentou ali que ela trabalha num canteiro de obras, ela é a única mulher. E que ela gosta de trabalhar assim porque ela aprende todos os dias com ele. A Sara é outra, ela é uma tech segurança também, porreta. Também trabalha na obra, num ambiente também predominantemente masculino. Olha aí. Mas outra que gosta, né? Gosto. Eu no começo até, Lô, eu me senti um pouco intimidada no começo, até porque era uma área completamente diferente. Hoje em dia não, hoje em dia eu me sinto importante até. Quando eu tô lá, só eu e mulher, numa reunião importante, eu me sinto importante. E quando a gente tá nesse ambiente de predominantemente masculino, mas a gente sabe para o que a gente veio, qual que é o nosso papel ali e tudo mais, a gente faz isso bem feito, né? A gente mostra a nossa competência também. O jeito que eles tratam a gente é muito legal também. Sim, sabe? De um muito respeito também. Ainda maior e às vezes assim, de um carinho também, de um cuidado, né? Que eles têm com a gente, que é muito bacana também. Então, assim, essa parte de gostar que a Sara falou é muito legal. É muito bom mesmo. Às vezes a gente fica assim, meu Deus, né? E podem sim, eu sei que podem acontecer várias situações que não são tão legais, né? Que a mulher enfrenta, a gente sabe disso. E principalmente em canteiros de obra, né? Essas coisas assim que historicamente a gente não tem uma boa ligação com isso. Mas eu acredito que tudo é uma forma de posicionamento, sabe? As pessoas só vão até onde a gente deixa elas irem, né? Aquilo que a gente vai trocando, porque hoje eu consigo demonstrar amor e carinho pelas pessoas sem dar uma liberdade extrema para que queiram entrar na minha vida, né? Então, assim, posicionamentos, você ser gentil, de começo pode ser que até que alguém ache que, né? Nossa, tá me dando bola, eu sou assim também, eu passei por umas situações assim também, por ser assim espontânea, querer conversar, e ser simpática. Mas é bem isso que acontece, eles acabam entendendo que é o teu jeito. Exatamente. É que ninguém vê. E que tá tudo bem com isso, né? Então, assim, para ele, a gente precisa entender também que para eles também é diferente, né? Para eles também é diferente, às vezes eles não sabem nem como reagir a uma mulher no ambiente, né? Porque assim, homem tem alguns tipos de conversa também que eles têm que perto de mulher eles ficam meio assim, o que a gente fala agora? Não dá pra falar o que a gente sempre fala, né? Ou eles falam palavrão e ai, desculpa. Aí pede desculpa pra ti. Mas é muito interessante. E aí, com o passar do tempo, você vai vendo que eles acabam, nossa, desculpa, eu sei que você não gosta disso, né? Vai havendo um respeito, uma admiração e uma troca muito legal. Então, eu sempre falo que mais importante do que qualquer ambiente que a gente esteja, a gente precisa saber como que a gente está com a gente. O que a gente enxerga, se a gente está feliz com aquilo, se é o ambiente que a gente realmente quer, que a gente quer viver, se realmente é aquilo que a gente quer fazer. Porque quando a gente também decide, olha, é isso que eu quero fazer, as outras coisas parecem que não importam tanto, né? A gente vai passando desafio, porque assim, apesar de ser diferente esse ser mulher num ambiente muito masculino, mas em todas as coisas que a gente decidir fazer na vida, nós vamos ter os desafios. Só são desafios diferentes. Então, assim, você só precisa saber se é isso que você realmente quer. Porque não adianta também estar num ambiente para estar sempre reclamando. Para estar sempre falando alguma coisa. Para estar sempre... Isso serve para qualquer função, né? Não dá, né? Então, assim, é preciso você ter consciência daquilo que você quer, daquilo que você acredita. E aí as coisas acabam ficando muito mais fáceis. Como a Sara falou ali, você acaba gostando de estar. Quando você entende isso também, você percebe que, nossa, mas é tão bom ver ter um outro olhar. Nossa, o tanto que eu aprendo sobre a vida com os homens, sabe? Hoje em dia tem hora que, sinceramente, assim, vamos, já que aqui a maioria são mulheres, né? Deixa eu falar um negócio, gente. Tem hora que, sinceramente, eu tenho dó dos homens.
tem alguns momentos que eu falo assim, Jesus amado, coitado. Não deixa eles ouvir. Tapa os ouvidos do marido. Tem hora que eu fico assim, gente, porque lidar com a gente, vocês imaginam, gente, nós temos uma semana no mês de normalidade. As outras 3, ou é de TPM, ou é com a menstruação, ou é no período fértil. Os hormônios tá tudo doido. E sabe, eles estão ali dentro da caixinha deles do nada, e a gente tá virando do avesso, sabe? Então, assim, lidar com mulheres também não é a coisa mais fácil do mundo, não. Tu me lembrou de um gerente que eu tinha. Era um gerente de RH, né? E o Sérgio normalmente tá no guarda-chuva do RH, né? Uhum. E aí nós éramos, deixa eu ver, quantas meninas? Deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6 comigo. Ali o RH, né? E só ele daí de homem. Ele tinha um técnico de segurança, mas ele ficava de noite só, né? E era só ele de homem, e a gente ria, ele fazia, brincava muito, que era ele e o harém dele, porque era só mulheres. E eu me lembrei uma vez que ele fez uma brincadeira, mas eu quase morri rindo, eu lembro disso até hoje, que eu até vou contar aqui. A gente tinha um quadro na sala, desses brancos, para escrever com caneta, e aí ele resolveu lá fazer um calendário lá, de quando cada uma tava de TPM, porque ele já sabia. Aí ele botou lá, a primeira semana do mês é a fulana, a segunda semana do mês é a Beltrana, ele botou lá de todo mundo. Aí acabou que eu olhei pra ele e disse, meu nome não tava lá. Aí eu ainda olhei pra ele e disse, tá, mas e eu? Ele atua o mês inteiro. Olha, será que eu sou estressada? feedbacks. Olha, mas tem hora que... Foi uma brincadeira, né? Mas eu achei massa. Mas olha, é sério também. Olha, é assustador também ter uma mulher por perto, gente. Porque a mulher é um bicho esquisito, né? E a gente vê coisas que eles não veem ainda. E parece que a gente tem uma... Nós somos sensíveis, né? Não me entendo aqui, gente. Sensibilidade não é ser fraca, não, tá? Mas nós temos sensibilidade para perceber as coisas, né? Mas a gente também é sensível por conta desses hormônios, né? Então, algumas alterações na gente, a gente nem percebe de primeiro, mas as pessoas que convivem com a gente percebem. Meu marido percebe primeiro que eu. Tem dia que eu falo assim, tô normal. Aí, de repente, meu filho chega assim e fala assim, mamãe, você está de TPM? Ai, meu filho já falou isso também. E aí eu fico assim, não estou de TPM hoje. Não, mas você tá não. Dizendo. Então, assim, a gente é suscetível muito a essa questão dos hormônios, né? O que deixa a gente um pouquinho virada. Então, dentro de ambientes de trabalho, a gente precisa levar as coisas com bom humor. Porque se a gente for ficar sendo rígida demais, a gente surta, sabe? Sim. Tem trabalhos que já são altamente estressantes. E se nós, mulheres, não tivermos sabedoria para levar algumas situações com bom humor, sabe? Porque com bom humor, a gente acaba com um ambiente complicado. Com bom humor, a gente deixa aquela pessoa sem graça, né? Que falou uma besteira. A gente não precisa ser grosseira. A gente não, sabe? Posicionamento e limite, você pode dar com bom humor, você pode dar com sensibilidade, com gentileza, sabe? Então, assim, eu vejo muitas mulheres com um nível de rigidez muito grande, principalmente dentro desses ambientes, sabe? Sendo muito rígidas mesmo, no sentido de, não, que ninguém me quer, porque se eu não for assim, ninguém me respeita. E eu sempre falo, olha, tem que se ver, né? Tem que ver e depende do perfil comportamental da pessoa também. Mas eu acho que a gente consegue levar muito mais tempo e com muito mais, como é que eu posso dizer a palavra? Flexibilidade, sabe? A gente pode levar a vida de uma forma muito mais tranquila. Eu tenho falado muito sobre estresse, sobre ansiedade.
E nesses ambientes, se a gente já entra desse jeito, você imagina uma mulher hipervigilante dentro de um ambiente cheio de homem. Essa mulher surta, sabe? Porque se ela sempre tiver assim, nossa, mas fulano tá me olhando, eu não posso com essa roupa porque não sei o quê. Tem algumas coisas, assim, que se a gente não tiver um cuidado com a gente acaba surtando. Porque mulher é tão perspicaz para as coisas, mas se a gente começar a dar muita lenha nessa fogueira que é a nossa cabeça, a gente acaba surtando uma hora, né? E não é à toa a quantidade de mulheres que nós temos hoje com algum tipo de crise, né? Ou tendo crises ansiosas, crises de pânico, crises com estresse, tendo burnout. Gente, burnout, aqui eu acredito que a maioria trabalha, né? Até por conta do tema, eu acredito que sim. Mas burnout não é uma coisa, não é uma brincadeira, sabe? É o corpo dizendo com todas as letras, olha, chega, eu não dou conta mais, sabe? E ele vem dando avisos e as mulheres, elas tentam ir empurrando isso com a barriga, né? E eu vejo muitos extremos. Parece que a mulher está perdendo essa capacidade que ela tem de equilibrar as coisas. Então, ou é só trabalho, ou então é só casa, ou então é só os outros, ou então sou só eu. Lógico que a gente não pode ser egoísta, né? De pensar só em mim, só em mim, só em mim. Mas primeiro a gente tem que pensar no nosso bem-estar. A gente precisa pensar que essa hipervigilância, essa vontade, às vezes, de ficar competindo o tempo todo, sabe? É importante ter esse quê de competição? Porque todo mundo precisa ter essa vontade, essa garra. Eu quero chegar em primeiro, eu quero ser a melhor naquilo que eu faço. Mas a gente precisa dosar um pouco as coisas, porque a que custo? Eu fiz uma postagem essa semana falando exatamente sobre isso. Sobre tudo que a gente quer na vida tem um preço. E se a gente realmente quer, a gente precisa pagar o preço para isso. Só que existem preços e preços. Existem preços que são impagáveis, existem preços que não deviam entrar nem na negociação. Por exemplo, a nossa sanidade mental não tinha que estar em xeque. Se algo está te pedindo, a sua sanidade mental, a sua capacidade de estar bem, sabe? De conseguir assimilar as suas emoções, isso já não devia estar mais em nem questão. Se algo realmente está te fazendo tão mal, é hora de você repensar, pelo menos a maneira como você está lidando com isso. Às vezes não é nem o trabalho, não é nem o ambiente, mas a maneira como você tá enfrentando esse ambiente, sabe? Eu tenho várias clientes, assim, várias coaches minhas, que elas entraram com essa sensação assim, nossa, Lu, eu tô me sentindo sugada, eu quero largar o trabalho. Eu falei assim, pera, é o trabalho mesmo ou é o seu posicionamento dentro do trabalho? E aí a gente vai fazer um mapeamento. O que é que realmente te estressa lá dentro? O que é que tá sugando sua energia? Porque às vezes não é. Às vezes a mulher já tem um problema lá de trás, sabe? Com relação à autoridade, com relação a homens, com relação a homens em cargos de autoridade. E já tem uma debilidade, e aí entram num ambiente desse mais masculino e vão. Aí o gatilho vai ser sempre. Então a questão não é só o ambiente. Às vezes é necessário fazer a troca de ambiente, mas essa é a última coisa que a gente faz. Às vezes a pessoa, o que a Sara está falando, é a forma como você conduz, a forma como você se vê, a forma como você está enxergando a situação. Como você conduz. Né? É aquele negócio de, peraí, o que eu estou fazendo? No coach integrocêntrico, eu sempre uso, né? E o coach, de uma maneira geral, a gente usa esse termo de autorresponsabilidade. Eu sou responsável pela vida que eu tenho levado. Eu sou responsável pela maneira como eu me sinto. Eu não sou responsável pelo jeito que as pessoas me tratam. Às vezes, porque às vezes eu tenho o quê de responsabilidade nisso, pela forma que eu vou deixando ou não deixando acontecer. Conforme é aquilo que tu tolera, né? Exatamente, né? Tem pessoas, por exemplo, que muitas dessas mulheres, por exemplo, elas querem se mostrar tão competentes que elas não conseguem receber ajuda. Elas não conseguem abrir a guarda para poder falar assim, olha, eu preciso de ajuda de alguém. Eu preciso que tu me ajude.
E eu acho até mais porque nós, mulheres, nós temos aquele dom, digamos assim, de fazer várias coisas ao mesmo Várias tempo. coisas. E aí a gente acaba fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Só que a É, gente não percebe que isso às vezes nos sobrecarrega, né? Eu já fiz muito isso. Isso é uma coisa que eu trabalho comigo, porque eu sou assim no trabalho. Eu quero fazer tudo. Qualquer exatamente. coisa. Não, deixa pra mim, deixa pra mim. Daqui a pouco eu vejo, eu não consigo dar conta. Não consegue. E a gente, na verdade, Andressa, existe uma falsa crença sobre isso. Porque se a gente for olhar neurologicamente, foco mesmo, atenção total, a gente só consegue dar em uma coisa por vez. Nós, mulheres, aprendemos a gerenciar por conta das múltiplas tarefas que a gente tem. A gente tem essa sensibilidade e a gente acaba percebendo várias coisas ao mesmo tempo. Mas fazer mesmo, a gente tem aquela ideia, né? De, não, eu consigo estar com o bebê no colo, tá ali na boca do fogão fazendo alguma coisa e, né, falando no telefone ainda e pensando, escutando o marido falando alguma coisa lá atrás. Mas, na verdade, não é bem assim. Porque o que acontece? A atenção só vai para um lugar. Por exemplo, a gente está ali tá nessa mesma situação, né? Tá com o bebê no colo, conversando no telefone e ali na panela. Na verdade, a gente está ali fazendo algumas coisas que são manuais e que são repetitivas, de esforço repetitivo, que não requerem a minha atenção. Sim. Se o bebê tá aqui no colo, mas ele tá tranquilo, ok. Mas se eu tô aqui no telefone, tô mexendo aqui e o bebê começa a gritar, agora a gente desliga, porque a nossa atenção vai pro bebê. E ali a gente precisa colocar alguma coisa. Porque é o seguinte, alguma coisa vai sair mal feita. Não tem jeito da gente conseguir gerenciar, a gente consegue gerenciar várias coisas numa vida e dentro de um dia. Mas em cada momento precisa ser separado aquilo que eu dou conta de fazer, aquilo que eu posso fazer. Sabe qual é o grande problema das mulheres? E da grande maioria que eu atendo. Sinceramente, assim, eu acho que se eu fosse colocar em porcentagem, os 95% das mulheres que eu atendo, o maior problema delas é exatamente esse. Achar que ela dá conta de tudo. Achar que E dá não conta. dá. Nós somos super mulheres e mulheres maravilhas? Somos maravilhosas, somos incríveis. A gente consegue fazer um monte de coisa? Consegue. Mas é uma coisa de cada vez. Sabe? É uma coisa por vez. Por quê? Porque senão o preço é alto. Aí a gente começa a entrar nesse desgaste mental, emocional, físico. E quando a gente vê, a gente só tá o quimba. A gente tá só a capa do Batman. Tem muita gente que me pergunta assim, Lô, como é que você consegue gerenciar? Porque eu tenho 3 filhos, eu tenho negócios, eu tenho os coaches que eu atendo, eu tenho toda a parte do marketing digital, eu tenho curso para dar, eu tenho palestra para dar, eu tenho um monte de coisa para fazer. Só que, o que que eu aprendi? Quando eu estou com os meus filhos, eu estou com os meus filhos. Quando eu estou no trabalho, eu estou no trabalho. Quando eu tô aqui com vocês, eu estou aqui com vocês. Eu não tô pensando ali no que tá acontecendo ali. Quando eu tô com um coach atendendo, eu não tô pensando o que meu filho tá fazendo, o que minha filha tá fazendo, ou pensando o que eu vou fazer para o almoço. Ainda mais nesse momento que a gente tá mais em home office e eu atendo muito mais pessoas online. Se eu não conseguisse fazer isso, eu ia estar aqui pensando o que eu vou fazer de janta. Aí você pensa daqui a pouco o horário, sabe? Então, e é esse acúmulo de atividades. Eu tô aqui, mas não tô aqui. Eu tô pensando na outra coisa que vem, ou naquilo que eu deixei de fazer. Isso vai gerando uma ansiedade, um estresse. A gente tá sentindo pressão. Tá me descrevendo. Eu tô descrevendo, na verdade, o que tá dentro da maioria ali. Mas é porque isso é a descrição da maioria das mulheres. O que a gente fez? Nós agregamos mais trabalho, mais funções, mas a gente não conseguiu se desligar e desvencilhar uma coisa da outra. A maior parte das mulheres tem filhos, tem maridos, tem casas para arrumar. Ok, o problema não é só a quantidade de coisas. A questão é, se eu tô aqui, eu preciso estar inteira aqui. Se eu tenho o meu momento ali às vezes eu tô até em casa com as crianças, mas não é o meu momento com elas. Então elas já sabem, por exemplo, que eu vou estudar, que eu vou pegar meu livro, que eu vou estar ali sentada. Então aqui, eu tô às vezes de olho, se alguma coisa a mais acontecer, eu tô aqui.
Mas a minha atenção tá voltada pro livro, pra coisa que eu tô estudando. E não tá com eles, né? E aí, eles já sabem disso. Quando eu tô estudando. Então, eles só entram para as coisas quando realmente precisam de alguma intervenção, né? Mas quando eu tô atendendo, eu estou atendendo. Eu não tô prestando atenção em outras coisas. Eu tô ali por inteira. E isso isso foi algo que eu precisei aprender, que o coach me ensinou e que eu precisei treinar muito, porque naturalmente a nossa tendência é, eu tô aqui, mas tô pensando, ouvi um barulho, ai meu Deus, é o menino. A gente faz isso. E é um treino de atenção para eu voltar a minha atenção para cá. Hoje eu tenho 5 anos que eu treino sobre isso, então hoje eu sei fazer e consigo desligar, né? Então só que o que realmente me chama muita atenção é que eu vou, né? Aí que eu vou para outra atenção. Mas eu presto atenção. Não, tem nada a ver comigo. Então, vamos voltar para cá. Então, essa questão do trabalho. Já aí, você imagina, isso é só sobre a vida. Mas aí dentro do seu trabalho, nas suas horas de trabalho por dia, tem 1 milhão de coisas também. Né? E se você tem muitas funções, muitas funções. Se você quiser fazer tudo, nada vai sair bem feito. Você vai acabar perdendo prazo. Aí você se estressa porque perdeu o prazo. Aí você vai acabar sendo chamada atenção. E aí você se estressa e fica magoada, fica frustrada. E fica acabada porque foi chamada atenção e com razão, né? E aí, dependendo do nível de autorresponsabilidade, né? Porque se não tiver muita autorresponsabilidade, sempre vai colocar... Não, é porque meu chefe tá chamando minha atenção. Tem alguém. Né? Porque... Legal tu falar isso, desculpa te interromper, mas legal tu falar isso da autorresponsabilidade, porque eu tô lendo o livro do Paulo Vieira e um pouquinho antes da live, o que eu fiz? Eu escrevi no papel as 6 leis da autorresponsabilidade daqui do meu lado. Exatamente. E assim, as 6 leis, elas são poderosíssimas, porque realmente é para a vida, elas cabem em qualquer circunstância. Então, por exemplo, os meus filhos que são pequenos, eu chamo atenção com eles dentro disso. Então, tipo, vai reclamar, opa, mas tem alguma coisa boa para falar? Se não tem nada de bom para falar, fica quietinho. Se vai falar mal do outro, opa, primeiro presta atenção no que você tá fazendo. Na sua vida primeiro, depois você olha pro outro, né? E é muito fácil, né, botar a culpa nos outros no que não dá certo. Não, e é muito fácil, você tá sempre olhando, nossa, mas fulano podia fazer assim, fulano podia fazer... E tu? O que tu tem que fazer, minha filha? Sabe? Eu sou assim, eu sou muito compreensiva com as mulheres, com as minhas coaches. Quem já foi minha coach, tem algumas aqui. Quem já foi minha coach sabe. Eu sou muito amorosa e muito empática, porque é a minha vida. Eu sou uma mulher de 30 anos que tem 3 filhos, que gerencia um monte de coisa e que lida com pessoas o dia inteiro e com as frustrações, as debilidades, as canseiras, né, os estresses, as doenças emocionais de milhares de mulheres, né? Isso toda semana. Isso fora quem me chama no Instagram e pede alguma coisa. Quem já me chamou sabe que mesmo que não seja minha coach, eu sempre vou estar ali. Eu sempre ajudo. Pelo menos alguma orientação. Ninguém sai de perto de mim de mão vazia. Sempre sai com alguma coisa, algum direcionamento, um livro para ler, um filme para assistir, alguma coisa, né? Para poder ajudar o mínimo que seja. Uma live. Né? Eu sempre sou muito empática. Mas nessa questão de autorresponsabilidade, por exemplo, eu sou muito firme e muito dura com relação a isso. Porque eu sei que foi o que fez diferença na minha vida. Enquanto eu não me responsabilizei pelos resultados que eu tinha na minha vida, pela maneira como eu me comportava, pela maneira como eu me via, como eu me sentia diante das situações, como eu me mostrava ou tolerava algumas coisas, o quanto eu conseguia dizer não. E assim, o problema de você agregar muitas coisas é porque você não consegue dizer não. E quando você não consegue dizer não, você não consegue priorizar. E quando você não consegue priorizar, você diz claramente a quem você não está amando. Primeiramente, é sempre a gente, que a gente não ama. Porque quando a gente fala que a gente acessa muitas coisas, a gente se perde de vista, a gente perde os nossos objetivos, a gente perde a clareza de onde a gente quer chegar. A gente perde a nossa sanidade mental mesmo, a gente perde a nossa saúde, a gente perde o nosso autorrespeito, sabe? Hoje, uma das grandes coisas assim que eu consigo trabalhar em mim, que eu consigo ensinar isso
para as minhas coaches é exatamente esse autorrespeito. Eu me respeito ao ponto de entender as minhas emoções, de respeitar as minhas emoções e de viver as minhas emoções, mas ao ponto também de não me deixar ser levada por elas. Uma coisa é saber que eu estou sentindo tristeza, eu me permitir, né? Eu não preciso estar alegre todas as horas do dia, todos os dias. Eu posso me permitir, mas a tristeza não pode dizer o que eu vou fazer. Então, eu tô triste? Tô. Mas tô deitada no sofá? Não tô. Eu tô magoada? Tô. Mas eu tô sendo grosseira com alguém? Não tô. Tô com raiva? Tô com raiva. Vou ali fazer uns yes, assim, sabe? Fazer uma liberação de testosterona, assim, de adrenalina para poder ver a raiva sair. Isso sou eu respeitando o meu sentimento, acolhendo o meu sentimento, mas não sendo levada por ele. Não sendo dominada pelas minhas emoções. E isso é muito importante, porque quando eu entendo isso, aí aquela sensação de querer ser aceita ou ser amada, assumindo todos os papéis e querendo fazer de tudo, vai embora. Peraí que eu não preciso disso. Eu posso fazer uma coisa de cada vez. E quanto mais não, inclusive para as mulheres que estão aqui, para você, André, já vou passar a indicação de um livro. Um livro incrível que vai ensinar vocês sobre aquilo que é essencial. Fazer escolhas essenciais. O livro se chama Essencialismo. É um livro incrível e ele vai dando todos os passos a passos do que a gente precisa fazer para ter uma vida essencial. Uma vida essencial é, primeira das coisas, aprender a dizer não. Segundo, é você saber exatamente para onde você está indo, o que é que você quer da sua vida e o que cabe e o que não cabe naquilo. Porque quando a gente aprende, a gente entende exatamente o que eu quero para minha vida, podem vir muitas propostas muito boas. Mas eu digo não. Porque não faz sentido para aquilo que eu quero. Né? E isso é incrível, porque isso gera vida na gente. Né? Aquilo, por exemplo, você está no trabalho lá, Andressa, tem muitas coisas para você fazer. Mas você precisa começar a definir, né? Isso para você, para todo mundo aqui. O que é o mais importante que eu preciso fazer hoje? Qual é a coisa, sabe? Lá ele vai ensinar, nesse livro, ele vai ensinar que não existe o termo prioridades. Porque prioridades foi um jeitinho que as pessoas deram. Porque se você for olhar a palavra prioridade, o significado quer dizer a coisa mais importante. Não são as coisas. São as. Então, não existe por pressuposto que prioridade é a coisa mais importante. Se você coloca o prioridades, você já descarta o próprio significado da palavra. Então, todos os dias eu sempre faço a lista. Qual é a coisa mais importante que eu preciso fazer hoje? Qual é a coisa mais importante da minha vida pessoal e qual é a coisa mais importante do meu trabalho hoje? Que eu preciso... Se sobrar tempo, eu faço as outras coisas. E aí eu vou elencando por ordem de importância. Mas fora isso... E ele, nesse livro, ele vai te ensinando, ele vai te conduzindo de uma forma bem bacana, dando muitos exemplos e, assim, é uma leitura muito legal. De como que você pode fazer as comparações que ele faz com o guarda-roupa, com a nossa vida, sabe? Com as coisas que a gente olha e que a gente dá importância, mas não tem importância. Acho que a coisa mais importante que eu aprendi nesse livro foi que aquilo que é urgente, nem sempre aquilo que é mais urgente, nem sempre aquilo que grita mais é a coisa mais importante. Uhum. Então vai ter hora que o trem tá lá gritando. Eu falo assim, ok, pode continuar aí, vou voltar porque eu tô fazendo aqui. Porque isso aqui precisa ser feito hoje, né? Então, é um livro incrível. Fica aí a indicação para todos vocês. É um livro, assim, maravilhoso, que me ensinou demais. E eu sigo esses princípios, eu ensino esses princípios, porque ele realmente faz diferença na nossa vida, ditando para onde a gente vai. E dentro, parece que a gente saiu do tema, mas não saiu. Não saiu porque esse é muito vasto, tem muita coisa para falar sobre isso. Mas dentro do seu trabalho, mesmo que tenham muito mais homens, você precisa saber o que é mais importante. Você precisa entender por que às vezes os homens, eles conseguem ter um quê de sucesso a mais do que as mulheres. Porque homens têm mais facilidade de dizer não do que a gente. Homem tem mais facilidade porque eles são mais objetivos do que a gente. Então, eles não têm dificuldade de olhar o que é mais importante e dizer. O que resto...
bora. É aquilo ali que precisa alcançar. É É pra aquilo lá ali que eu que eu preciso ir. preciso fazer agora. Uhum. Então, por nós, às vezes, a gente se perde no meio de tantas atividades, a gente não consegue ter a mesma objetividade que um homem, às vezes. Quer dizer, porque ele, nossa, porque homem não tem a mesma quantidade de coisas que a gente tem na vida. Ok, isso também influencia. Mas aí cabe a nós e a nossa autorresponsabilidade definir, peraí, o que é o mais importante? Se eu tenho muitas coisas para fazer, eu também preciso definir hoje, o que é mais importante? Porque, sinceramente, gente, apesar de todos nós termos casa, termos família, termos filhos, às vezes marido, roupa para cuidar, você vê, antes daqui, eu tava passando roupa, gente. Antes daqui. Mas o quê? Calculei o tempo. Olha, Tempo certo pra cada coisa. vamos até tal hora. Eu cheguei em casa, se não me engano, eram umas 4 horas da tarde. Eu resolvi um monte de coisa na rua hoje. E o tempo que eu tinha era de 5 horas, mais ou menos, até umas 7 e pouco. Isso porque eu ainda tinha que dar a janta para as crianças, tinha que ajudá-los a tomar banho, organizar tudo, colocar eles para dormir para poder entrar na live tranquila, com a minha cabeça livre, né? Aí o que acontece? Isso é gerenciamento de tempo, é entender o que é mais importante em cada hora. E eu vivi cada função em cada hora. Sem me apressar. Eu estando na rua, eu não preciso estar apressada querendo chegar em casa porque eu preciso passar roupa, porque senão não vai dar tempo. E criando cenas catastróficas. Calma. Eu fiz na rua o que eu tinha que fazer na rua. Quando eu cheguei em casa, eu sabia o que eu tinha que fazer dentro de casa. E eu vim fazer o que eu tinha para fazer aqui. Quando terminei, eu já sabia que eu tinha um compromisso, que tal hora eu tinha que acabar as coisas da casa e que se faltasse coisa, ia ficar faltando. Porque tá tranquilo. Então, quando a gente vai vivendo cada momento de verdade, mas sabendo o que a gente tem de objetivo, sabendo quais são... Saber as próximas coisas que virão não é necessariamente gerar ansiedade, trazer isso para antes. É só a gente ter consciência e saber o que é mais importante em cada momento. E é isso que é o que mais importa, é o que realmente faz diferença na nossa vida. Saber o que é mais importante. Tu tava falando agora, eu tava pensando, me diz se eu estiver enganada. Será que se acontece com as mulheres, digamos assim, essa dificuldade de dizer não, né? Que eu tava comparando porque os homens, né, acabam se destacando assim. Será que é porque justamente para aquela sensação de que eu tenho que demonstrar que eu sou boa, eu tenho que provar que eu consigo, e aí eu não, precisa disso, eu faço, acabo acumulando tudo para fazer, achando que vai dar conta, com esse medo de dizer que não, porque tem aquela sensação de eu preciso provar que eu consigo. Exatamente. Olha, nesse sentido a gente pode generalizar que sim. Essa necessidade, as pessoas que têm dificuldade em dizer não, elas têm uma crença agregada de fazer para se sentir importante ou de fazer para se sentir amado, para se sentir valorizado. Então, esse extremo de fazer, eu sempre digo que, gente, nós somos seres totalmente emocionais. Quando a gente acha que a gente pensou muito para poder tomar uma decisão, as nossas emoções já tomaram a decisão, 1000 anos antes. Ela só está criando na sua cabeça uma justificativa lógica para você dizer aquele sim ou aquele não. Uhum. Mas sempre é baseado nas nossas emoções, naquilo que a gente verdadeiramente acredita. Então é importante que a gente tenha essa sensação de que, na verdade, quando a gente diz não, é que a gente se torna importante. A princípio, pessoas podem se afastar de você, podem começar a dizer para você, olha, você é muito chata, nossa, você tá muito isso, você tá muito seletivo. Pode. Mas a relevância que você começa a ter, vale a pena. Porque essa sensação de importância e de saber assim, nossa, não, eu só vou até fulana na hora que realmente é só ela que pode resolver isso aqui, né? A pessoa, ela já vai... ela vai tentando resolver de outros jeitos. Tenta resolver primeiro, né? Sabe? Eu lembro que quando eu aprendi isso, eu comecei a dizer, eu falei assim, eu vou ser a mulher que as pessoas veem quando elas já tentaram de tudo, mas sabe assim, é ela que resolve o meu problema. Porque é bom o desenvolvimento da pessoa, né? Porque, exatamente. Porque eu acabei selecionando muito com essa postura, eu acabei selecionando muito o tipo de cliente que eu recebo. Porque, assim, a pessoa às vezes já passou por vários
E aí eu sempre falo assim, olha, nisso daí eu resolvo. Então a pessoa já vem pra mim, às vezes ela já é aquela pessoa frustrada. Eu adoro pegar gente assim, que não acredita mais em nada, que não acredita em coach, que não acredita. Eu falei assim, olha, me dá uma sessão, sabe? Vem comigo sim, uma sessão. E a pessoa sabe, nossa, Lô, você é diferente. Eu falei assim, olha, não é que eu sou diferente, eu tenho um jeitinho diferente de lidar com coisas que... Mas eu me coloquei nessa postura e eu comecei a me enxergar desse jeito, como uma pessoa que resolve problema, como uma pessoa que traz solução para as coisas. E para as coisas mais difíceis. Então, eu parei de achar ruim viver problema, por exemplo, de ter problema. Cara, problema é só uma oportunidade para eu vir solucionar e mostrar que eu sou boa naquilo que eu faço, sabe? Então, eu comecei a mostrar isso para mim primeiro. Então, os meus nãos ficaram um pouco mais assim, olha, eu não tenho como te atender. Antes, por exemplo, no começo da minha carreira, eu ia atender coach, e aí eu sempre dizia assim para todo mundo. Chegou uma época, porque eu não conseguia dizer não para ninguém. A pessoa, eu ainda tenho essa leve tendência, entendeu? Mas hoje eu controlo. Porque a pessoa chega para mim dizendo sobre um problema, eu quero ajudar ela de todo jeito. A minha intenção sempre é querer ajudar. Só que aí eu comecei a receber muita gente e eu falei assim, cara, eu não consigo atender todo mundo, porque aí eu já tava ficando com a minha saúde debilitada, porque tinha dia, Andressa, que eu começava a atender no consultório 8 horas da manhã e eu ia embora 10 horas da noite. Nossa. Eu atendia 10, 15 coaches num dia e às vezes não almoçava, às vezes não lanchava, sabe? Quando eu percebi, eu falei assim, eu tô indo contra aquilo que eu acredito e aquilo que eu ensino. Então, stop. Aí eu comecei a diminuir, fui terminando esses processos e aí fui diminuindo e eu comecei a ter que dizer muitos nãos. Porque dizer não para várias coisas é dizer sim para mim. É dizer sim para aquilo que é mais importante. É dizer sim para a minha saúde. É dizer sim para o meu tempo em família. É dizer sim para outras áreas da minha vida. Por exemplo, tem pessoas que eu vejo... diminuindo a importância, por exemplo, de ter uma vida social, de sair às vezes com as amigas, sabe? De ter aquele momento só de papo calcinha, sabe? Falando assim, não, mas eu tenho muita coisa em casa para fazer, aquela coisa toda. Eu falo assim, gente, isso é saúde para sua cabeça, sabe? É um momento onde você distrai, às vezes essa 1 hora, 2 horas que você passa com as suas amigas, restaura, te faz rir tanto, que restaura você para aguentar outra semana. Então, todas as áreas da nossa vida, elas precisam ser contempladas de alguma forma. Lógico que o trabalho, ele sempre puxa um pouco mais de tempo, mas isso não quer dizer só qualidade, né? Então, a gente precisa ter esse cuidado. E os nãos que a gente diz, na verdade, eles estão dizendo sim para aquilo que é mais importante. Então, quando eu entendo que, olha, eu não dou conta de fazer tudo. Eu preciso reconhecer que eu não sou a Mulher Maravilha, eu não dou conta de fazer tudo. Não dá. Vamos setorizar. No que eu sou muito boa? E aí é uma coisa que você precisa fazer. O que só você pode fazer, Andressa? O que você realmente é boa? Que você pode focar para ser extraordinária. Porque aí você vira referência naquilo. Enquanto, por exemplo, eu não me posicionei, até como coach mesmo, de dizer, olha, eu sou boa nisso aqui. Eu sou boa em gestão de pessoas e liderança e eu vou focar em mulher para fazer essa mulherada virar as líderes mais... sabe? Mais porreta que tiver. Enquanto eu não foquei, parece que tava tudo assim... Tinha muitas possibilidades. E pelo conhecimento que eu tenho, eu poderia focar em várias coisas. Podia fazer várias coisas. Desculpa. Mas eu poderia fazer várias coisas. Mas quando eu defini o que eu realmente queria, aí as coisas começaram a deslanchar e eu comecei a me tornar referência naquilo que eu faço. E aí eu posso ajudar mais gente. Então decida aquilo que você é muito boa e foca nisso e vai fazer. As outras coisas deixa os outros fazer. E tu acredita que esse que é um dos maiores obstáculos que as mulheres têm, assim, para enfrentar, assim, no mercado de trabalho? Seria, né? Se posicionar e ser referência naquilo. Porque a gente quer abraçar o mundo. A gente quer abraçar e fazer tudo de uma vez. Só que tem um gestor amigo meu que ele falou assim, olha, você quer ser gestor pato? Aí eu falei, o que é um gestor pato? Ele faz de nada, voa e anda. Mas não nada direito, não anda direito, não voa direito. Mas faz de tudo,
mas não é referência em nada. Entendeu? Então, assim, é aquele negócio, é o que eu acabei de dizer. São nãos que a gente diz, que às vezes dói um pouquinho na gente dizer não para algumas coisas, mas na verdade esses não estão dizendo sim para a coisa mais importante. Então, quando eu defini assim, eu quero ser reconhecida por treinar mulher, sabe? Por fazer elas, assim, as melhores gestoras, as melhores líderes. E isso passa por um curso sobre identidade, isso passa sobre emoções, isso passa sobre curso de crenças. A parte de liderança é o finalzinho, assim, é as últimas aulas, sabe? Porque a gente tem que trabalhar várias coisas antes. Mas quando eu entendi que era isso que eu queria, eu falei assim, eu vou focar nisso. A minha comunicação tem que ser com mulher, porque eu tenho vários homens no meu Instagram, sabe? E aí eu falei assim, gente, mas eu vou deixar eles de fora. O meu assunto também vale para eles. Eu falei assim, mas eu preciso definir com quem que eu vou falar. Porque quem quer falar com todo mundo não fala com ninguém. E quando a gente quer fazer tudo, na verdade a gente não tá fazendo nada. Então, foque naquilo que você é. Eu sempre falo quando as pessoas estão querendo buscar propósito, quando as pessoas estão querendo descobrir missão, quando estão querendo descobrir valores, quando as pessoas estão querendo descobrir quem desenvolver amor próprio, por exemplo. A primeira coisa faz uma listinha daquilo que você faz muito bem. A segunda coluna, faz uma listinha lá de pelo menos 10 coisas que você não faz tão bem. De fragilidades mesmo. E as pessoas põem. E eu sempre falo assim, por que vai agora nessa parte das fragilidades que você tem? O que você realmente ali precisa focar para melhorar? Porque tem coisas, por exemplo, eu não sou uma excelente cozinheira. Eu faço. Eu faço. No meu caso, eu não sonho em ser cozinheira. Não faz parte dos meus objetivos. Então, para que eu vou gastar tempo querendo me tornar a melhor cozinheira, sendo que eu posso pegar esse tempo e essa energia, jogar em ser a melhor coach que eu puder ser? Estudando mesmo para isso, vivendo para isso, investindo tempo nisso. Então, ao invés de, às vezes, de ficar gastando tempo, querendo melhorar em algumas áreas que, olha, eu até sei, mas eu não sou melhor nisso. Por exemplo, eu sei a parte contábil de empresa? Eu até sei, mas eu sou boa nisso? Então, para que eu quero investir meu tempo sendo melhor nisso? Entende? Para que eu vou investir tempo dizendo que eu sei fazer? Eu sei fazer, mas eu sempre falo, olha, se você precisa de ajuda nisso, contrate um especialista nisso. Porque no final das contas, Andressa, sinceramente, quando você precisa resolver um problemão, você vai em quem é especialista no assunto. Você não vai em quem faz de tudo um pouco. Então, por que a gente acha que a gente vai ser reconhecida se a gente fizer de tudo um pouco? Dentro da empresa que você está, dentro do seu trabalho, seja referência em resolver um tipo de problema. As mulheres precisam entender que nós somos pagas pelo tamanho do problema que nós resolvemos. Se a gente resolve pouquinho de várias coisas, a gente vai receber pouquinho. Mas se a gente vira referência em resolver um tipo de problema, todo mundo que tem aquele problema vai atrás de você. E vai te pagar o tanto que precisar, porque na hora que você disser é isso e resolve assim e assim, a pessoa paga porque ela precisa resolver o problema. E ela tem fé porque sabe que tu é referência naquilo. Exatamente. Sim. Então, assim, não precisa nem te conhecer pessoalmente. A pessoa veio uma indicação. Não, olha, ela resolveu um problemão aqui pra mim. A mulher é competente. Quantos clientes eu recebo assim, olha, não te conheço, mas fulano me mandou vir pra você e eu, sabe? Eu recebo mensagem assim o tempo inteiro. Então, assim, seja a melhor naquilo que você já faz bem. Invista tempo em se tornar referência dentro do seu trabalho, não tentando agradar todo mundo, porque você não tá ali para agradar ninguém, você tá ali para ser o melhor que você pode ser. E se veja se tornando referência naquilo que você quer se tornar. E fim de papo. Não tem como. Não tem ambiente masculino, não tem contra-investida, não tem gente fazendo plano contra você que resista a um trabalho excelente. Não tem como. Nosso trabalho fala por a gente. Verdade. A Sara comentou aqui, deixa eu ver.
tem que achar a sua essência, senão as pessoas acham que somos só depósitos e vão só despejando as coisas em cima de nós. Também. E isso aí, na verdade, as pessoas só vão despejar em cima de você se você permitir que elas despejem. Porque quando você se posiciona, e você pode se posicionar em amor, em alegria, sabe, em leveza, sabe? Tem hora que o seu posicionamento é só dizer não. Olha, fantástico isso aí, mas não dá pra mim. Agora não, eu tenho outra coisa que eu preciso terminar isso aqui. Olha, a gente pode conversar sobre isso depois? Porque agora não dá. É simples. A gente aqui complica com as nossas emoções, o que fulano vai achar, o que fulano vai achar, e, sabe? E às vezes o nosso não já é esse impedimento, esse posicionamento, tudo que a gente precisa para não virar depósito de ninguém. Verdade, verdade. E, Lô, o que você indicaria mais para essas mulheres aí que são, assim, que a maioria do público aqui é envolvida na área da segurança, né? E estão aí nas obras, na indústria, né? Nesse ambiente aí, mineração, nesse ambiente onde praticamente nós somos as únicas mulheres, né? É predominantemente masculino. O que eu indicaria? Eu indicaria entrar no meu grupo para fazer coaching. Porque é o seguinte, a maneira como você se enxerga, as crenças que você tem, crenças são, você leu no livro, crenças são autorrealizáveis, então elas se materializam. Você pode não querer, você pode achar que sabe, mas elas sempre vão materializar. Então, é muito importante para você aprender a se posicionar, para você aprender a lidar com a sua autoestima, com o seu valor próprio, a sua clareza de visão de futuro, onde é que você realmente quer chegar, o que você realmente quer fazer. E ter uma visão clara não é só ter uma ideia do que você quer para sua vida, não. É ter uma visão, é ter uma imagem clara, que você fecha os olhos e você olha, é isso aqui. Você precisa ter isso na sua cabeça e com o coaching a gente desenvolve isso para você saber quem que você precisa, como que você precisa se posicionar, quem você precisa se tornar para ir recebendo isso. Por exemplo, eu não sou a mesma pessoa de 5 anos atrás. Eu coloquei uma imagem na minha cabeça e eu tinha uma imagem dessa mulher, porque, assim, brevemente, eu fui casada durante 10 anos, eu vivi um relacionamento abusivo, né, de violência doméstica e tudo mais. Então, as minhas crenças até então, elas eram muito debilitadas. Era uma imagem de vítima e de dor e de frustração e de não conseguir e de não poder fazer. E eu tinha essa voz na minha cabeça, né? Que era ele falando que eu nunca ia dar conta, que eu não pertencia a esse mundo e tudo mais. Então, eu precisei ter uma imagem na minha cabeça dessa mulher forte, dessa mulher capaz, dessa mulher competente, dessa mulher que vai atrás. E quando eu comecei a visualizar essa mulher, cada vez que eu tinha ela mais clara na minha cabeça, a roupa que eu estava vestindo e tudo mais, o que eu estava falando, o meio que eu estava vivendo, quanto mais forte isso foi ficando dentro de mim, quanto mais eu via isso todos os dias, e eu vejo essa mulher até hoje, eu fazia acessos. Então, por exemplo, às vezes eu ia tomar uma decisão e eu sempre pensava, aquela mulher fala o quê? Ela estuda o quê? Com quem que ela conversa? Qual é o ambiente que ela frequenta? Que tipo de livro que ela lê? O que ela assiste na televisão? Que tipo de série, que tipo de filme, com que ela se envolve? Qual que é o ambiente de amizade que essa mulher tem? Que no caso era eu no futuro, né? Vendo essa mulher poderosa e tudo mais. E eu comecei a fazer esses acessos, então as minhas escolhas começaram a ser baseadas naquilo que eu estava vendo dela, da expectativa que eu tinha. Então eu comecei a me posicionar diferente, eu comecei a falar diferente, eu comecei a estudar diferente, eu comecei a ler sobre coisas diferentes, eu comecei por exemplo, hoje eu não assisto canal aberto. Eu sou super seletiva naquilo que eu assisto, nas músicas que eu escuto, naquilo que eu falo. Então, assim, eu precisei fazer esses acessos e ter muita clareza de onde eu queria chegar na vida. Eu ainda não tô lá, porque é uma imagem extraordinária. Mas, com certeza, eu já estou muito longe de quem eu era. Hoje eu tô muito mais perto dessa mulher do que quem eu era antes.
Então, para essas mulheres aí que você falou, para viver nesse ambiente, faça coaching. Tenha muita clareza, mas é uma imagem clara de onde é que você quer chegar dentro desse trabalho. Qual é a imagem que você quer ter? Você quer ser a única mulher dentro desse meio de homens, mas você quer estar como? Você quer estar liderando esses homens ou você quer estar abaixo deles? Ou você quer estar simplesmente no mesmo meio? Você que define isso. E aí, a partir disso, de ter essa imagem clara, você vai trabalhando as suas emoções, os seus posicionamentos, aquilo que você assiste, aquilo que você lê, com quem que você se envolve. E a partir daí é um caminho mais fácil. Só que, lembre-se, vai ter muitos nãos. Só que vai ficando mais fácil. Quando eu tenho clareza de para onde eu quero chegar, fica muito mais fácil dizer não. Mas é isso. Essa é a minha dica. E leia o livro que eu falei. Essencialismo é um ótimo começo. É um ótimo começo. Muito obrigada, Lu. De nada, Andressa. Foi um prazer. Obrigada aí pela tua disponibilidade. Tá? Foi muito bom, adorei. Para mim foi até como uma sessão de coaching já. Nem começou. Já até me ajudou bastante. A Sara vai ler. Eu também vou pesquisar esse livro. Esse aí eu não conheço. Eu tenho uma lista ali, eu comprei 6 livros. Eu tô no segundo, falta 4, mas eu vou colocar ali na lista. Essencialismo, né? Isso. Foi muito bom. Espero que o pessoal tenha gostado, as meninas, os meninos também, porque tem os meninos aí que eu vi que entraram, né? E na verdade tem muita coisa que tu falou que serve para todo mundo, né? Tanto para homens como para mulheres, né? Obrigada, Sara. A Sara é um amor, ela é super querida. Foi um prazer. Muito obrigada pelo convite, tá, Andressa? Adorei. Agradeço a disponibilidade de estar aí, né, na plena sexta-feira de noite, né, conversando aí com a gente. Lembrando que é o quê? Dia 22, né? Dia 22 tem outra, é verdade. Tem outra, a gente vai estar aqui de novo. Agora eu não tô me lembrando do tempo. Mas tem outra, dia 22 tem outra. Domingo agora eu também vou conversar com a Viviane, que ela é uma profissional de RH. Show. Só que daí o foco vai ser mais direcionamento para entrevista, currículo, que é a especialidade dela elaboração de currículo, LinkedIn, essas coisas. Então domingo vai ter com a Viviane e dia 22 a gente volta, né? Voltamos dia 22. Conto com você então, viu, Sara? Tô te vendo aqui. Gente que tá aqui no meu Instagram que veio pra nossa live. Obrigada, viu, gente? Obrigada por estarem aqui. Eu vi várias subindo aí. Obrigada, obrigada pela audiência. Eu tô até me sentindo importante hoje. Então, se vocês gostaram aí também, compartilhem aí com o pessoal, pode fazer um print aí, botar nos stories, marca a gente, marca eu e a Lô. E já avisa, ó, gente, foi demais, dia 22 tem, para o pessoal vir aí no dia 22, tá? Eu vou deixar gravado o vídeo de qualquer forma, né, mas para quem quiser assistir depois, mas já vamos convidar o pessoal para o dia 22 estar aqui também. Tá bom. Tá, gente? Obrigada, gente. Foi um prazer. Até dia 22. Obrigada. Até dia 22. Até mais, Lu. Até dia 22. Beijo. Beijo.